Bem, eu conheci o pastor e a Laís há 8 anos atrás, logo no início, quando eles vieram para Pitanga. Eu fui na primeira célula, na igreja deles, convidado pelo Júnior, se eu não me engano, ele que me apresentou o pastor. Daí eu logo conheci o pastor, logo depois eu conheci a Laís, e eu comecei a frequentar na época que ainda era metodista. Logo depois eu saí da igreja, depois de 1 ano eu saí da igreja e voltei logo depois que eu fui pedir ajuda para o pastor. Eu precisava achar um caminho para a minha vida. Conheci a Zoe através da Ledi e Dudu, da minha líder e do filho dela. E quando eu cheguei lá, a igreja era na casa de madeira, na casa do pastor Douglas, lá perto do Redondo. E assim, como eu vinha de outra igreja, eu não tive uma impressão muito boa, principalmente por causa da minha mãe. Do pastor ter tatuagem, assim, eu tava acostumada com uma realidade totalmente diferente da que eu vi lá. Só que com o passar do tempo eu vi que as coisas eram totalmente diferentes. Do jeito que eu pensei que fossem, eu vi que eles eram sérios, pessoas sérias e pessoas de Deus mesmo. Ele mestre treinava, voltava para casa e começava a tocar meu violão ali e adorar o Senhor. E nisso, a nossa vizinha ali, a Bruna, foi e nos apresentou a igreja, né? Nos apresentou o Rafael, né? Foi o Rafael, o Luciano, no dia seguinte na casa dela lá. E nisso eu troquei um contato com o Rafa, ele postou que ia ter o Zoe Movement e surgiu um interesse em mim, na Beatriz, para a gente estar indo conhecer, né? Foi no Triângulo ali que a gente, né, teve o primeiro contato com os pastores e desde ali a gente já saiu. Foi uma coisa, né, tipo, que a gente não tinha, né, não tinha conhecido ainda, eu particularmente. A gente saiu do Redondo, assim que do Redondo não, do Triângulo ali do Zoe Movement, e isso a gente já foi para a casa dos pastores, né? No primeiro dia, na primeira noite, a gente nem os conhecia direito, a gente já foi, né? A partir dessa simplicidade, dessa intimidade assim dos pastores, né? Estar próximo. Foi em 2018, eu e o Lucas nos casamos, a gente foi morar em Pitanga, né? E nós íamos em outra comunidade, em outra congregação, e foi um tempo que Deus preparou mesmo. Eu já estava em oração, eu senti que Deus queria algo mais, que Deus queria levar a gente para outro lugar, né, para outra estação mesmo. E eu sentia que Deus ele tinha algo mais assim para as nossas vidas. E foi quando a gente foi apresentado ao Ministério Zoe, né, uma colega nossa, uma vizinha que morava junto a gente, ela pegou e falou: eu tenho uns pastores bem novinhos, mas eles fazem a obra com tanto amor, eles amam o que eles fazem, eles passam até dificuldade para poder ter a igreja aqui em Pitanga, né? E nós fomos no Triângulo, eu lembro como se fosse ontem. A gente foi no Zoe Movement, né? E lá foi a Nicole que pregou sobre a graça. Eu lembro que eu conheci a pastora Laís, o pastor Douglas, Rafa, né? A gente já conhecia o Rafa há um tempo. Conhecemos todo esse povo que hoje está conosco, graças a Deus. Não importa a distância, né? Não importa o lugar onde eu e o Lucas estejamos, a gente sempre vai fazer parte da família Zoe Pitanga, né? De todas as redes Zoe mesmo, porque nós somos uma família, nós somos um povo unido. Então, quando eu cheguei na igreja, eu vi a Laís, uma menininha assim, sabe? Eu não tive muita fé. Falava assim, nossa, ela é pastora. Mas daí quando eu comecei a conviver com ela, começou a fazer totalmente diferença na nossa vida. Ela começou a mostrar a maturidade, ela começou a mostrar a competência para ela cuidar de nós. Eu conheci a Laís e o pastor no almoço que teve numa chácara, perto do Rio do Meio. Eles ainda faziam parte da Metodista. Eu comecei na Metodista junto com eles. Então, já fazem 6 ou 7 anos, não lembro bem certo há quantos anos. E eu conheci eles lá ainda. Daí, as minhas filhas já estavam frequentando a igreja metodista e eu fui conhecer a igreja. E fui no culto de quinta-feira, sentei no último banco, que nem a Laís sempre fala, bem pertinho da porta, quase querendo fugir. E desde esse culto,
eu nunca mais saí da igreja. Fui para metodista. Quando o pastor foi para Zoe, eu fui junto, né? Eu fui com ele e estamos na Zoe até hoje, né? A partir que eu fui para conhecer onde as meninas estavam indo, sabe? E acabei ficando. Gostei tanto do lugar, gostei tanto da presença de Deus que eu acabei ficando, nunca mais saí de lá. E estou acompanhando eles até hoje. Então, eu estou caminhando com o pastor Douglas e com a Laís já desde mais ou menos meus 13 anos. Já era a época que nós caminhávamos junto na igreja metodista. E eu entrei na Zoe, na verdade foi essa desmembração de metodista para Zoe. Então, eu estou caminhando faz mais ou menos 7 anos já com o pastor e com a Laís. Eu entrei na Zoe, eu conheci a Zoe, na verdade, a época da metodista. Então a gente migrou para a Zoe e aí eu fui conhecer melhor a Zoe, entender melhor, me aprofundar mais. Eu conheci a Zoe através da Carla. Eu tinha preconceito no começo com os caras de brinco, com os caras de tatuagem. O pastor era meio... não falava com a gente lá em casa. Foi um dia lá no meu sogro, não me falou nada. Tá. Aí um dia foi o pastor, o Lucas, a Bia e a pastora jantar lá em casa. Aí a gente tocou violão, cantando, daí ele convidou a gente pra vir. E a gente veio pela primeira vez. Então, quando eu entrei na igreja, eu entrei na época da metodista. Que foi lá que eu conheci o pastor, conheci a Laís e conheci a maioria das pessoas que estão na igreja hoje. E eu lembro, nossa, eu me lembro muito bem. Eu lembro uma vez quando a Laís morava em cima num apartamento em cima, onde era a igreja metodista. E que a gente tava dobrando as roupas dela, como a gente sempre fazia, arrumava as coisas dela, assim, de vez em quando. E daí tinha uma toalhinha da metodista. E ela pegou e falou assim, essa toalhinha um dia vai ser do meu filho. Ela falou assim, ou talvez não, porque acho que a gente vai ser Zoe. Falou assim, daí eu fiquei, Zoe? Porque eu não sabia o que era Zoe. Eu fiquei, Zoe, mas o que é isso? Ela falou, Nick, todo mundo é Zoe, a maioria das pessoas que servem no encontro são Zoe, só nós que somos metodistas ainda. E eu fiquei assim, eu lembro que eu pensei, eu não quero ser Zoe, eu quero ser metodista, eu amo ser metodista, porque eu era muito apegada à igreja. Até que depois passou um tempo, no final desse mesmo ano, o pastor e a Laís foram mandados para outra cidade. Eles foram enviados, né, para outro lugar para serem pastores metodistas lá. E eu lembro que todo mundo ficou em choque. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu chorei. Eu lembro que eu estava na escola ainda, chorei um monte. Fiquei triste porque o pastor e a Laís, eles são como pais para nós, né? Eles são tipo pais, amigos, irmãos, eles são tudo, né? E daí eu lembro que daí ficou naquela coisa, vai, não vai, até que, glória a Deus, eles ficaram. E daí sem perceber, as pessoas me perguntam isso, mas como que você decidiu ser Zoe? Por que você decidiu sair da igreja metodista? E não foi tipo uma decisão, eu pensei, não, eu vou sair de lá. Foi tipo algo natural, só aconteceu. Quando eu vi, eu já tava lá e eu já era Zoe, a gente já tava naquele movimento. Eu conheci também através da Carla. E já tinha participado de um culto na Zoe, mas a Laís sempre chamava pra ir na célula e eu nunca ia. Não tinha um despertar assim pra ir. Até que um dia que eu me briguei na célula pra conversar sobre a Carla, eu e minha mãe. E eu fui, e daí ela começou a me convidar pra gente estar indo no culto e tal, até que um dia ela marcou uma janta lá em casa, mas essa janta nunca dava certo. Ficamos um mês tentando marcar uma janta e nunca dava certo. Aí teve um dia que ela passou super mal, foi parar no hospital e tudo, e esse dia ela ligou, Graça, a gente vai hoje aí. E foi, e daí a gente começou a conversar, tudo. Aí como o Cleito falou, ela convidou a gente pra vir no culto e passou alguns dias a gente veio. E não parou mais. Quando fala da Zoe, eu já lembro da casa de madeira, né? Passamos por tantas lutas, passamos por perrengues, mas graças a Deus foi o começo de tudo aquilo que Deus ia fazer hoje, né? É o que nós estamos vivendo e eu sou muito grato a Deus por isso, pelo que está acontecendo, pelo que Deus tem feito no nosso meio, e eu creio que ainda é só o começo. Eu creio que a multidão está chegando, a multidão faz horas que já chegou, só que muitas vezes nós não se demos contas, nós às vezes não estávamos olhando para a multidão, mas
hoje e nós começamos a decidir olhar para a multidão porque é através de Deus, primeiramente, mas sim também através do pastor Douglas e da pastora Laís. Eu nunca vou esquecer da renúncia que eles fizeram para hoje estar aqui com nós e sou muito grato a Deus pela vida deles. Não, era pequena, né? Era uma casinha de madeira, tudo simplesinho. Eu lembro que nós emprestávamos cadeira, emprestávamos as coisas, porque nós não tinha nada, nós fomos na cara e na coragem, sabe? Guiados mesmo pela palavra do Senhor, e eu lembro que era tudo simples. E foi dessa maneira que eu cheguei na Zoe. Simplicidade, humildade. Nós zoava e brincava com os líderes que se fosse preciso nós colocar madeira, um cepim de madeira, nós sentávamos um cepim de madeira mesmo. Mas desde que nós obedecesse aquilo que o Senhor tinha colocado no nosso coração. Eu conheço o pastor Laís já desde 2013, né? Desde a época da Metodista. Como que eu cheguei na Zoe? Sempre no pior momento da minha vida, né? Assim como eu cheguei da outra vez. Briguei com eles, falei que não ia mais para a igreja, que eu ia voltar para a igreja porque eles não estavam mais na igreja, sabe? Porque eu era bem briguenta. Aí, num momento bem de dificuldade, assim, eu acabei voltando para a igreja, para eles, né? Foi esse o momento, assim, que eu voltei. Mas que eu conheço eles e que é bastante tempo, já tenho 7 anos mais ou menos. Muita piazada nova que não tinha muita noção, nós era muito imaturo. Então nós acabava brincando demais, não levava as coisas muito a sério. Nós tínhamos uma vida com Deus, nós levávamos a vida com Deus sério, mas por nós ser tudo novo praticamente, nós levava tudo na brincadeira, né? Então no começo das Zoe, sim, não foi muito fácil, mas com o tempo a gente foi aprendendo, levando mais nos dedos. O pastor foi, né, tendo muita paciência com a gente e a gente passou por esse tempo aí. Primeiramente sou grato a Deus, né, pela vida do pastor Douglas, da pastora Laís, por eles nunca terem desistido de mim até aqui. Gostaria de falar que pastor Douglas, Laís, a sua renúncia é o que me tem feito permanecer, sabe? A renúncia de vocês tem me feito permanecer, porque vocês me deram um exemplo de renúncia. Vocês me ensinaram a renunciar, a valorizar aquilo que o Senhor, a palavra do Senhor, vocês me ensinaram a valorizar com a própria vida. Eu sei que isso custou muito para vocês e a minha oração é que Deus me permita honrar a vida de vocês um dia e que os frutos, sabe, os frutos dessa renúncia possam ser colhidos através da minha vida. Essa é o que eu queria falar para vocês e dizer que eu amo muito vocês. Vocês provavelmente sabem disso, pastor Douglas, Bela, Laís. Através de vocês, Deus tem transformado minha vida. Através de vocês, Deus tem me ajudado a constituir uma família. E você, pastor, é um exemplo de um homem que eu quero ser, um pastor que eu quero ser. A minha família, os meus filhos vão ser fruto dessa renúncia de vocês. Pode ter certeza disso. Amo vocês. Que eu amo muito eles, eu sou grata a Deus pela vida deles. Louvo muito a Deus mesmo, porque eles sempre acreditaram em mim, não só em mim, em todos nós. E eu só tenho que agradecer mesmo por tudo que eles fizeram por nós, renunciaram tanta coisa para ficar aqui com nós. Eu só tenho a agradecer a eles. Hoje Pitanga está vivendo um novo tempo, é porque vocês se dedicaram, é porque vocês deram a vida de vocês para viver o que Deus tinha preparado para vocês. Eu quero declarar sobre a vida de vocês as bênçãos do Senhor, renovação de força, né? Um novo do Senhor a cada dia, que vocês possam fazer a obra de Deus com amor, sempre, todos os dias, que eu sei que é isso que vocês fazem. E obrigada por nos amar tanto, independente das nossas falhas, das nossas fraquezas, vocês sempre estão com a gente, sempre mesmo. Pastor, tem que ter aquela conversinha, hein? Um beijo, fiquem com Deus, eu amo vocês, pastores, pastora Laís, pastor Douglas e toda a comunidade Zoe Pitanga. Eu creio que eu dei muito trabalho para eles, mas eles não desistiram de mim. Eles acreditaram em mim enquanto muitos não acreditaram. Eles acreditaram e hoje, pela graça de Deus, pela maravilhosa graça do Senhor, eu estou aqui, mas também através deles, pela oração deles, pelos puxões de orelha, pelo tomar na emenda. Eu vou começar pela Laís, né? Laís,
Sou grato pelas tuas orações, sou grato pela pessoa que você é, pela pessoa que você se tornou hoje, uma pastora, uma líder e principalmente uma mãe. A gente vê o carinho enorme que você tem com nós, que somos teus filhos. Eu sou muito grato e não canso de dizer que eu amo você. Tenho um carinho especial, minha esposa também tem um carinho especial com você, meus filhos têm um carinho muito especial por você e pela Bela. E para você, Pastor Douglas, eu sempre falei para você que você é meu pai, né? Então eu quero dizer que eu te amo muito, eu quero dizer o quão importante que você é na minha vida. E se eu estou aqui hoje, se eu estou dentro da comunidade Zoe, foi pelas tuas orações. Se todos nós estamos na comunidade Zoe, se todos nós estamos bem hoje, é porque um dia você decidiu ir de manhã, às 6 horas da manhã lá na igreja, orar por nós. E você faz isso todos os dias, eu sei, você lembra de cada um de nós. Então só tenho que, sou grato a Deus, tenho que continuar orando por você e dizer obrigado. Obrigado, né, pastor? Tem que falar. Eu sempre fui muito difícil, né? Eu sempre fui, acho que eu fui a pessoa mais difícil que eles já tiveram. O pastor sempre comenta isso. Assim, pra mim, eles são tudo na minha vida, porque foi através deles que eu conheci Jesus, né? Eu não conhecia, então foi através da vida deles. Eu não sei contar quantas vezes eu briguei com eles, eu me rebelei e eu saí da igreja, eu voltei para a igreja e todas as vezes eles me receberam com amor, eles me trataram com muito carinho. Então, para mim, eles são um referencial. Eles são um exemplo, eles são um referencial para mim como pessoa, como pastores, né? Eu procuro sempre me espelhar neles. Para mim, né? Fazer as coisas na minha vida hoje em dia, sempre eu procuro conversar com eles, entendeu? Tudo que eu vou fazer, né? Se eu tô com alguma dúvida, eu chamo eles, porque eles pra mim são, sabe? Se não for, eu creio que se não fosse eles, eu não tava vivendo a vida que eu vivo hoje. Eu não teria meu filho, né? Eu não teria a vida que eu tenho, porque eu não tinha conhecido Jesus. Sabe, sei lá quanto tempo mais ia levar para conhecer Jesus. Então, assim, eles são Deus, minha família e eles na minha vida que são tudo, são um referencial mesmo. O pastor como líder assim eu acho um ótimo líder, sabe? Tudo que eu preciso de perguntar e falar é direto com ele. É um conselheiro muito bom e que Deus continue abençoando sempre a vida dele, que ele possa estar orientando a gente sempre a fazer a coisa certa e o caminho certo também. Valeu, pastor. Acho que não tem uma palavra assim que define o que eles mudaram na minha vida, o que eles fizeram por mim, exatamente, porque a minha família eu ainda não está convertida por completo, mas eu, desde o que eu era e o que eu sou hoje, eu agradeço muito a eles, sabe? Então, assim, eu digo que não tem palavras que definem o quanto importante eles são na minha vida, na vida das minhas meninas, na vida do meu marido. Por mais que ele ainda não é convertido, mas é muito o que hoje mudou na minha casa foi graças à vida deles. O que eu tenho para falar para eles é que eu amo eles, independente se é Laís, se é Douglas. Eu amo os dois, sabe? Eu tenho eles como pais mesmo. Quem conhece a minha história já sabe, né? Como eu me converti e Deus me deu eles como pais na fé. Então, o que eu posso dizer hoje, tanto para o pastor Douglas como para a pastora Laís, é que eu amo eles e que se eu tive com eles nos piores momentos da vida deles, eu vou estar nos melhores e vou estar daqui para frente, lado a lado. O que eu tenho para dizer é que eu amo eles demais, como pais, e desejo todo o crescimento possível. O pastor Douglas é um homem totalmente apaixonado, eu só estou aqui hoje, tudo que eu aprendi foi através do pastor Douglas, sabe? Pregar, fazer o que eu faço para o Senhor, tudo ele teve o cuidado de me ensinar e a paciência de me ensinar. E aonde eu colocar as plantas dos meus pés, eu vou lembrar do cara que um dia parou tudo para me ensinar e passar o conhecimento que ele tinha. Então, o que eu tenho para dizer é só palavras de gratidão mesmo por tudo que eles já fizeram, tudo que eles já
viveram com nós até aqui, eles nos conhecem como ninguém, eu conheço eles como ninguém, e não tem como. O que eu tenho para dizer para os dois é que eu amo os dois, independente das nossas, às vezes nós temos alguns desacertos ali e tal, mas no final nós somos família, nós se amamos. E cara, eu tenho eles como pais mesmo, quero eles para sempre comigo. O pastor Douglas vai ser até o fim, quero ele como meu líder, como meu pai espiritual, e me orgulho muito disso. E quero honrá-lo pro resto da minha vida, servindo ao Senhor. Quero honrá-lo, em qualquer lugar que eu pisar, eu quero fazer tudo, lembrando que um dia alguém parou tudo para me ensinar. Quero honrar muito a vida deles. Bom, primeiro agradecer. Nossa, eu sou muito grata, muito grata ao pastor e a Laís, sabe? Eles já fizeram tanto assim por mim, talvez sem perceber, sabe? Tanto, sabe? Acho que, tipo, só por fazer mesmo assim, não foi, ai, vou fazer isso pra Nicole. Tipo, acho que é deles isso. É do espírito deles ajudar as pessoas sem perceber, sabe? Com pequenas coisas. A Laís e o pastor já me ajudaram tanto, gente, sabe? Eu sempre falo isso pras pessoas, que a minha família, sabe? É minha mãe, minhas irmãs, o pastor e a Laís, as pessoas da igreja, eles são minha família, sabe? Famílias que vai muito além de sangue. Eu tenho certeza, sabe, que se um dia eu precisasse de um rim, e se eles fossem compatíveis comigo, acho que eles doariam um rim, eu acho, espero. Nossa, eu sou muito grata a eles, o pastor é como um pai pra mim, assim como é pra todos nós, né? Ele é um pai, gente, eu vejo a forma que ele trata a Bela, gente, é lindo, sabe? Eu sinto amor só de ver ele tratando a Bela, eu me sinto amada com isso, porque ele é um ótimo, ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de pastor. E a Laís é um exemplo de mulher pra mim também, ele é uma mulher muito de Deus, sabe? Quando eu entrei na igreja, quando eu conheci ela, já tava crente, assim, porque eu fico vendo as histórias que as pessoas contam dela antigamente, sabe? Que ela não sei o que lá. Só que eu não conhecia ela assim, eu conhecia ela muito de Deus já. Só que hoje eu vejo o quanto ela tá mais de Deus, enquanto ela tá mais próxima de Deus. E quando eu ouço ela falar de Jesus, eu quero aproximar mais desse Jesus, porque eu quero conhecer Jesus igual ela conhece. A Laís é adorável, eu amo ela do fundo do meu coração. Eu tenho a agradecer eles. Eu nem tenho uma palavra, sabe? Acho que não existe uma palavra para expressar tudo que eu sinto por eles. Tudo. Não existe. O pastor sempre fala que quem corrige é porque ama. E eu creio que eles me amam e eu amo eles muito mais. Amo a vida deles muito mais, porque eles são meus pais na fé, são meus pais espirituais, e aonde eu for, eu creio que um dia vou ser enviado, mas aonde eu for, sempre eu vou lembrar deles, sempre eu vou lembrar deles, sempre eu vou falar deles, das pessoas, dos pastores que Deus levantou pra mim. Lá se tornou tipo como se fosse um alicerce na minha vida, porque sempre que eu preciso de uma orientação, alguma palavra, ou mesmo só pra tipo, às vezes quando eu não tô bem de uma oração, é pra ela que eu mando mensagem, com ela que eu converso. E ela se tornou assim, tipo, como se fosse um alicerce mesmo na minha vida. Tem me segurado como assim, exemplo de mãe, de esposa, de mulher de Deus, porque ela é aquela pessoa que sempre tá ali profetizando. Às vezes eu tô com medo de fazer alguma coisa, ela vai ali, não, vamos orar, vamos ver, vai dar tudo certo. E tipo assim, eu admiro os nossos pastores, tanto a Laís como o pastor, como aquele que deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma que muitas vezes se perde. Mas, cara, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo cuidado, pelo carinho que vocês tiveram comigo, com a Beatriz. A gente ama vocês de uma forma assim que, tipo, a gente tá longe dos nossos familiares e vocês nos acolheu, nos ensinou, tiveram bastante paciência com a gente, de estar nos ensinando, de estar nos moldando ali, de estar nos discipulando. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço demais, por vocês terem cuidado de nós e por vocês fazer o que fazem por amor, sabe? Fazer o que fazem por amor, não para ganho pessoal, mas por amor de verdade, pelas vidas, pela alma. E eu creio que no futuro próximo a gente vai estar se vendo, se reencontrando, ou se for pela permissão de Deus, tá morando próximo, porque a gente criou algo tão próximo, tão como que eu posso dizer,
não só de pastor, pai discípulo, mas algo de amigo mesmo, de amizade, sabe? E a pastora também, com a Beatriz, comigo também, nunca traduz sem palavras. E é de gratidão mesmo, a palavra para vocês é de gratidão. E eu amo muito vocês e obrigado por tudo, e continue, perseverem, porque Deus é com vocês e nós, né, nós precisamos de pastores como vocês, pastores que estão à frente, pastores que estão, né, dispostos a terminar essa corrida. E essa cidade aí depende de vocês. Amém? Que Deus abençoe e obrigado por tudo. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijos. Eu sou o pastor Douglas Alexandre, da comunidade cristã Zoe. E eu sou a pastora Laís. Então a Zoe, ela começou, né, num projeto social na igreja de Laranjeiras do Sul, ao qual nós temos os nossos pastores. E esse projeto social, ele começou a tomar corpo, ele começou a crescer, e esse projeto social ele se tornou, né, uma igreja. E nós fomos convidados a continuar esse projeto e a implantar esse projeto social aqui em Pitanga. E nós decidimos então começar com esse projeto social e começar com a comunidade cristã Zoe. Então foi através, resumidamente, né, foi através de um convite que nós tivemos, um convite de continuar, né, em Pitanga, continuar o trabalho que a gente já tinha. Como comunidade cristã Zoe. E nós aceitamos o desafio, né? Aceitamos. Então assim, nós recebemos uma direção de alugar uma casa que tivesse um espaço, que fosse uma sala ou fosse uma garagem para a gente iniciar os nossos trabalhos. Então nós, orando e procurando, né, nós encontramos essa primeira casa que nós iniciamos há 4 anos atrás, e ali nós começamos. Então tinha uma sala bem grande, e aí começamos ali o nosso culto. Depois disso, foi crescendo e Deus nos direcionou a um tempo maior, que é o que a gente está agora, mas que também já está pequeno, e a gente logo vai para um tempo maior. E Deus começou a abençoar de todas as formas, né, com estrutura, com pessoas, e hoje nós estamos vendo as coisas acontecer. O momento mais marcante foi quando eu engravidei da Bela, que foi um momento muito difícil para nós, como igreja e como família. Tive uma doença na gravidez que se chama hiperêmese gravídica, e eu vomitava muito e eu não conseguia dar célula, não conseguia ir na igreja, e nós acabamos entrando numa depressão aí gestacional. Tanto eu como o Douglas. E a nossa igreja passou por um momento muito difícil, e só ficou conosco mesmo nesse momento difícil os líderes, né? Eu me lembro que tinha culto que só ia eu e o Douglas e os líderes e mais ninguém, era só a gente. E a gente chegou a pensar que não era mais para nós estarmos aqui, nós queremos desistir, né, amor? A gente quis desistir naquele tempo. Acho que foi o mais difícil, porque nós ficamos numa depressão e as nossas células acabaram também morrendo, os nossos discípulos estavam desanimados, tudo aquilo tomou conta da gente e a gente realmente achou que era o fim, né? Conversamos com os nossos pastores, falando: nós vamos embora, mande outras pessoas, não tá mais dando certo para nós, mas Deus veio e falou conosco, né? Graças a Deus, assim, depois desse momento, né, difícil, nós tivemos algo sobrenatural nas nossas vidas que trouxe um novo tempo, né? Novo tempo, uma nova estação, a partir do início do ano passado, a partir do tempo que a Bela nasceu e eu acredito que nasceu uma nova igreja. Deus veio com uma nova estação sobre as nossas vidas,
primeira fase difícil dos 2 anos, porque falando assim em fases, né? Os 2 anos foram os anos mais difíceis, os anos onde a gente viu o inimigo tentando muito, né? Contra nós, contra a nossa igreja, contra o nosso povo. Mas depois desse ciclo de 2 anos na Zoe, a gente começou a ver a transformação, Deus abrindo portas, Deus rasgando o céu e nós também, né? Nós vimos a mudança porque Deus tinha pressa. A gente sempre entendeu que Deus ele tinha pressa em fazer as coisas na nossa vida e Deus foi fazendo. E hoje, graças a Deus, a gente tá bem melhor. Estamos numa fase boa, a melhor fase da nossa vida, da nossa família, a melhor fase da nossa igreja. Eu creio que é fruto da oração, da perseverança. Quando a Bela nasceu, né? Parece que nasceu, não sei, quando a Bela nasceu veio a cura, Deus trouxe cura na nossa vida. Deus trouxe a barbearia, que nasceu também junto com a Bela, e nasceu uma nova igreja. Nós recebemos uma palavra, né, que os céus iam se abrir, que a cura ia acontecer, e realmente nós estamos usufruindo dessa palavra profética que nós recebemos hoje, né? E nesse ano de pandemia, né, foi o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da nossa igreja, né? E eu creio que muitos anos, muitos melhores assim vão vir. A palavra que me vem à mente é bênção. O povo é uma bênção. O povo é muito abençoado, um povo simples, um povo humilde, um povo disposto. Para descrever isso, é o povo que soma, né, em nós, né? Creio que é isso. A primeira palavra que me vem deles é que eles são perseverantes, né? Também. Perseveraram com a gente nos momentos bons, perseveraram com a gente nos momentos ruins, não arredaram o pé, mesmo tendo às vezes motivos para isso, eles decidiram ficar ali, acreditar em nós, Verdade. Apoiar e, sabe, eles são dispostos, disponíveis, submissos, ensináveis, são tantas características, é tão difícil nomear só uma, né? Nossa história, nossa vida. É a nossa vida, né? Tudo, a gente não se vê sem isso. Essa é a nossa vida, né? Verdade. Beijos, amamos vocês, gente. Né? Verdade. Vamos testar primeiro? Letícia de Godoy Silva. Posso falar mal da Laís? Posso? Carlos Alexandre Santos, mais conhecido como Bolinha. Tô bem assim? Nossa, que lindo. Pronto. Pode começar então. Vai, já comecei. Aí, ó, viu, cara? Isso daí você fala que fica 10 minutos o vídeo, né? Crescendo, foi pra um tempo maior. Entendi. Pode falar? Não, fala você Não, daí. fala você. Não. Lindo Jesus, Rei do meu coração. Cadeirinha? Graça, você fala mais alto que o normal. Ih, vou gritar mais. Fala, amor. E as crianças... E daí? Pior que não lembro. Então vamos lá, está pronto? Calma aí. Seu olhar diferenciado? Eu já tô nervosa. A Zoe, como nós falamos, né? Ixi. Como eu amo os teus caminhos. Eu falo primeiro? Fiquem quietinho na vontade. Eu falo? Vocês se veem. Qual que é a pergunta? Vou falar com o seu Não barulho. pergunta? Minha barba tá bonita, hein? Não. Você tá gravando, né? Você quer ter erro de gravação de todo mundo, eu sei. Vamos fazer igual o Rafael. Falar o teste. Testa. Não, ali ele fica falando da rádio dele lá. Eu não. JGY Hatch, estamos aqui diretamente no campo do Santa Regina. Aquele forte abraço, que Deus abençoe. Tem um monte de erro de gravação, a Índia me falou. Até a Lady Funk podia falar mal de mim. Pois é. Aí ela tá colocando lá.
Eu não sei dizer. Olha, as palhaçadas da Laís, né? Sempre ela faz uma coisa errada. Ah, você é a entrevistadora? Eu sou. Boa noite. Dura ficar à vontade, com um negócio não. Você conta pra mim, você vai contar pra mim. Espera, você faz eu dar risada. Eu tô fazendo. A hora que vem você começa a gravar. Depois Já eu pôr vai no tá. making off. Quando é pega de cinto. Todo mundo. E sempre o pastor conversava com ele, ia cortar o cabelo lá. E corte, que eu já me enrolei tudo. Morar na... Ixi, tá ruim deixar casa, hein? Ai, Cleito, quer que ela chore mais um pouco? É por mim? Pode chorar? Chora um pouco, cara. Chora, mano. Você fica me constrangendo com essas câmeras aí. Já tá gravando? Já. Boa noite. Você corta meus erros aí de português. Pode ser, pode falar. Você não vai falar mais nada? Pode não? falar, homem. Tá bom, agora vai. É muito fácil falar desse casal tão amado, especial para nós, os pastores aí de Pitanga, Douglas e a Laís. A Laís é minha filha amada e o Douglas também é um filhão para mim, como muitas vezes eu tenho chamado ele. Nós conhecemos eles há alguns anos e a gente percebe uma evolução muito grande, um amadurecimento, tanto na vida com Deus quanto na vida pessoal. Nós passamos por várias situações, sofremos juntos, né? Ficamos com o coração apertado várias vezes, até pela distância, mas eu quero testemunhar que eles foram bênção e eles são bênção na nossa vida. Nós temos percebido mesmo o fruto do discipulado funcionando, acontecendo, e isso serve de testemunho, porque quando nós nos inclinamos a obedecer, nos inclinamos a fazer a vontade daquele que nos chamou e também nos submetemos à autoridade que Ele colocou sobre a nossa vida, nós podemos ver realmente a ação do Pai se manifestando mais e mais. Quero dizer que eu amo muito essa igreja, eu amo muito esse casal e a Bela. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas ainda a fazer. Nós profetizamos sobre a vida de vocês que isso é apenas o começo. Vai faltar lugar, vai faltar espaço para aquilo que Deus vai fazer e a cidade e a igreja de vocês vai ser conhecida por todos os lugares. Em nome de Jesus. A paz, queridos. Pastor Psite aqui. Para quem não me conhece, eu me sinto honrado em poder falar um pouco a respeito desses dois pastores que nós amamos muito. Eu, desde quando conheci o pastor Douglas nos encontros com Deus que nós participávamos, eu sempre percebia a presença, a postura que ele tinha diante do Senhor. E uma coisa que me chamava muito a atenção, quando eu olhava para aquele homem, eu via um cara apaixonado por Jesus e com um grande potencial, uma grande unção e um grande ministério sobre a sua vida. Eu louvo a Deus por poder caminhar com esse homem, com esse servo. Louvamos a Deus também pela vida da pastora Laís e agora esta princesa, a nossa Bela. Amamos muito, muito, muito vocês. Todo aquele potencial que nós entendíamos, que eu percebia lá atrás, eu percebo cada vez mais se cumprindo com muita alegria. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e me sinto muito honrado em fazer parte dessa família da Igreja Zoe em Pitanga. Amamos vocês. Logo, logo estaremos juntos. Deus abençoe a todos.